Queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías. No livro de Isaías, confesso que estou muito feliz nessa noite, estar aqui adorando a Deus juntamente com vocês. Deus é maravilhoso, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado paz. Perseguição nós temos, mas a paz que nós temos em nosso coração supera todas as perseguições, porque Deus é maravilhoso. Então, vamos aproveitar essa noite. Sei que você já tem glorificado, já tem adorado, mas Deus quer mais de você, né? Deus ainda está esperando você abrir a boca para glorificar a Ele até o final desse culto, né? Afinal, Ele nos criou para o adorar. Queridos, quem abriu a Bíblia no livro de Isaías, nós vamos estar lendo o versículo de número 1, apenas um versículo da palavra de Deus. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus por a vida dos obreiros, né, que tem nos ajudado nessa obra, como também por a vida da minha esposa, que aqui está. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida de uma forma especial, essa mulher de Deus, guerreira. Se eu estou aqui e se essa obra está indo para frente, primeiramente graças a Deus, e segundo graças a ela que tem me ajudado. Porque sozinho, sem uma esposa do lado, não é fácil, mas Deus tem nos dado graça. Louva a Deus também por a sua vida, que querendo ou não, essas portas estão abertas por causa de vocês, né? Primeiramente porque vocês estão aqui para a gente pregar, porque se vocês não tivessem, iríamos pregar também, não é verdade? E segundo, porque vocês têm dizimado, vocês têm ofertado, né? Graças a Deus, espero que continue assim, né? Graças a Deus, né? Depois que a Igreja de São Paulo fechou, as coisas apertaram, mas a gente tem conseguido, né, assumir os nossos compromissos. Precisa melhorar? Com certeza, porque primeiramente precisa melhorar na sua casa para depois melhorar aqui. Mas Deus vai usar, Deus vai abençoar lá a sua casa para você abençoar e nós crescermos também. Que Deus possa continuar abençoando vocês em nome de Jesus. Queridos, livro de Isaías, capítulo 62, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Glória a Jesus. Eu vou estar lendo novamente, mas dessa vez eu vou estar lendo de uma forma mais, né, fácil, para você entender, né? Diz assim, por amor de Sião, eu não vou me calar, e por amor de Jerusalém, não vou me calar, até que do alto eu veja a sua justiça e a sua salvação como uma tocha acesa. Queridos, quando o profeta Isaías escreveu o capítulo de número 62, e quando ele começou a escrever a partir do versículo 1 em diante, nesse capítulo ele estava falando de alguém que já veio. Ele estava falando de Jesus Cristo. Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de falar algo para vocês. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi exatamente esse capítulo e este versículo. Eu não sabia pregar, eu tinha muita vontade, mas não sabia. Eu via as pessoas falando, gostava, achava bonito, queria fazer, mas não tinha sabedoria para fazer, não tinha entendimento. E a primeira coisa que eu comecei a fazer na igreja foi louvar, foi cantar. Mas a minha voz não combina muito, mas eu queria fazer alguma coisa. Então eu preparava o louvor, eu ensaiava em casa. Quando eu chegava lá eu cantava. Só que a minha maior vontade era de pregar a palavra de Deus. E eu abria a Bíblia, eu preparava o versículo, deixava tudo pronto e ensaiava um hino, louvor, e eu subia no altar para pregar, né? E só que quando eu chegava lá, eu não conseguia nem ler o versículo sequer.
aí eu ia para o louvor. Eu ensaiava o louvor já para isso, para caso não conseguir pregar, eu ia para o louvor. As pessoas nem percebiam, porque eu ia com o intuito de pregar, mas quando eu via que não conseguia, eu não abria nem a Bíblia. Uma certa feita eu abri a Bíblia, mas só consegui ler o versículo, depois fui para o louvor. Quando foi um dia, eu estava na minha casa, e eu vi o meu tio e alguns da minha família bêbados, caídos no chão. E quando eu olhei em minha volta, eu contemplei famílias e famílias e famílias sendo destruídas pelo álcool, pela bebida, outros com outras coisas. E eu fiquei muito triste com aquilo. E numa visão bem adiantada, ou seja, quando eu olhei para frente, para o futuro, eu imaginei aquele lugar totalmente diferente. Eu imaginei aquele lugar com pessoas voltando-se para Deus. Eu imaginei aquele lugar com pessoas alcoólatras sendo libertas, famílias sendo restauradas e mudadas. E quando eu vi isso, quando eu contemplei isso, Deus colocou no meu coração algo muito importante, de levar a palavra de Deus para aquele lugar. De fato, que eu morava lá, mas o desejo fluiu no coração de estar pregando a palavra de Deus. Mas eu não tinha como fazer isso. Primeiro, porque eu estava começando, né? Não tinha nem lido a Bíblia direito. Segundo, porque eu era muito tímido e a timidez me barrava muito. Mas aquele desejo ardia muito no meu coração, de levar a palavra e ver as pessoas transformadas. Quando foi um dia, eu lendo a Bíblia, eu me deparei com esse versículo. E quando eu me deparei com esse versículo que eu li, eu logo compreendi qual era a dor daquele profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele viveu em uma época em que o povo também eram corrompidos, em que o povo não queria saber de Deus, em que o povo vivia afastado da presença de Deus, pecando contra Deus, cometendo os mais piores pecados, que o fato da pessoa deixar de adorar a Deus para adorar outros deuses é um dos piores pecados que existe. E eles faziam isso. Então, Isaías, quando ele olhava em sua volta, assim como eu, ele via pessoas destruídas. Ele via homens e mulheres destruídas. Ele via famílias destruídas. Pessoas virando as costas para Deus. E ele, como profeta, falava a verdade, pregava a verdade, andava na verdade, mas as pessoas não queriam dar ouvido. Foi aí que, com certeza, ele disse, ele clamou e ele gritou, dizendo: ainda que tudo esteja acontecendo ao contrário do que eu gostaria, ainda que vocês não queiram ver ou voltar-se para Deus, ainda que vocês não queiram buscar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus, por amor de Sião, eu não vou me calar. Eu vou continuar pregando a palavra do Evangelho. Eu vou continuar falando para vocês quem é o Deus de verdade. Eu vou continuar pregando que só há salvação na pessoa do Senhor Jeová, do Deus, Criador dos céus e da terra. Por amor de Sião. Porque o que era Sião? Era uma cidade ali em Israel. E ele disse: por amor de Sião não calarei, e por amor de Jerusalém eu não me aquietarei. Ou seja, vou continuar levando a palavra, que ouçam ou que deixem de ouvir, que acreditem ou que deixem de acreditar. Não vou me calar até que eu veja a sua justiça até que eu veja a sua justiça. Ou seja, ele estava dizendo que só não ia se calar enquanto não fosse feito justiça diante de tudo aquilo que ele via que estava acontecendo. Por amor de Sião me não calarei até contemplar a sua justiça e até ver a sua salvação como uma tocha acesa. Quando eu li esse versículo, eu observei lá o lugar que eu morava, as Tobias, vendo aquela situação, eu determinei que eu também não ia me calar, que eu também não ia me aquietar, até que eu visse a justiça de Deus sobre aquele lugar e a salvação dele como uma tocha acesa ali naquele lugar. Muitos já destruíram, muitos
já abandonaram. Muitos já passaram por lá e desistiram. Muitos não têm coragem de investir naquele lugar. Mas eu ainda pretendo entrar naquele lugar, construir uma igreja e salvar muitas almas para Jesus ali naquele lugar. E quem crê que vai ser assim, levante a mão e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Queridos, só que para mim não era fácil, mas naquele dia eu determinei. Eu me revoltei contra a situação que eu estava vendo, e eu determinei que naquele dia, era um dia de quarta-feira, assim como hoje, que naquele dia eu ia pregar. Nem que não conseguisse, nem que desse errado, mas pelo menos abrir a minha boca e começar a falar, eu ia fazer. Marquei o versículo, coloquei a fitinha para marcar a página e comecei a ensaiar em casa, ensaiei em casa, e quando eu cheguei lá e recebi a oportunidade, abri a Bíblia e comecei a pregar aqui nesse lugar, aqui nesse versículo. E Deus deu uma linda mensagem naquele dia, que no dia seguinte foi um comentário por toda a região. Olha, nunca tinha pregado na minha vida, mas naquele dia Deus deu graça, Deus deu conhecimento e Deus deu sabedoria, e muitos foram impactados naquele dia, assim como você será impactado hoje, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele ainda continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Você que quer ser usado nas mãos do Senhor, levante a mão, levante a mão. Eu profetizo que Deus vai te dar sabedoria, vai te dar graça, vai te dar conhecimento, vai te levantar da terra, e você vai ganhar muitas almas para Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que do alto eu veja a sua justiça e a sua salvação como uma tocha acesa. Querido, naquele dia eu determinei, e naquele dia eu comecei a falar e comecei a pregar, e de repente, quando eu estava pregando, Deus começou a trazer revelações da palavra ao meu coração. As pessoas começaram a sentir a presença de Deus, e Deus trouxe algo no meu coração e disse assim: olha, olha, aí está escrito na minha palavra que até dessas pedras eu posso ressuscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque o Senhor, Ele deixou esse versículo escrito, dizendo que de Abraão Ele poderia suscitar filhos, ou criar filhos, até mesmo das pedras. Porque quando alguém falou para ele, dizendo assim: olha para essas criancinhas que estão aí clamando, olha para essas criancinhas que estão aí querendo falar com você. Por que chamam essas criancinhas para você? Por que você conversa com essas criancinhas? E essas criancinhas estão gritando, estão clamando. Cala a boca, manda elas calarem a boca, manda elas pararem de clamar. Jesus olhou para aquela pessoa, Jesus olhou para aquele homem que estava mandando ele falar para as crianças se calarem, e disse assim: olha, eu não posso mandar as crianças se calarem, eu não posso mandar os apóstolos se calarem, porque se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, imagine as pedras clamando, querido. Deus, Ele está olhando para a terra e está observando se você está clamando a Ele, se você está levantando a voz para o clamar. Está escrito lá em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E se o homem clamar, aliás, se o homem calar, se a mulher calar, se você como servo de Deus se calar, nós vamos ver as pedras clamando. As pedras só ainda não estão clamando, porque ainda existe um povo na terra que clama, ainda existe um povo na terra que ergue a voz para clamar e exaltar o nome do Senhor. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê esse povo que clama? Cadê o povo que exalta? Cadê o povo que glorifica? Cadê o povo que glorifica e exalta e que clama ao nome do Senhor? Cadê? Eu quero ver nesta noite. Se eu pedir para as crianças, se eu pedir para os apóstolos, se eu pedir para eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi aí que eu determinei, eu disse: eu não vou me calar.
Eu quero dizer para você, meu querido, continue clamando, continue exaltando e continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer. Não importa se eles não te escutam, não importa se a tua família não te ouve, não importa se os teus vizinhos não te escutam, não importa se eles acreditam ou deixam de acreditar. A palavra do Senhor diz que o atalaia, ele tem que pregar a palavra, ele tem que levar a palavra a tempo e a fora de tempo. Ele tem que falar que ouçam ou que deixem de ouvir. Apenas fale, apenas clame, apenas continue fazendo, porque o resto da obra ele se responsabiliza por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é ele que vai convencer essa pessoa que você está pedindo e clamando por ela. O Espírito Santo é quem vai convencer, o Espírito Santo é quem vai fazer a obra. Apenas abra a tua boca e fale aquilo que Deus manda você falar, e o resto deixa que Deus vai se responsabilizar em nome de Jesus. Queridos, eu fui embora para São Paulo, mas isso continuou no meu coração, e eu disse: eu vou para lá, mas eu vou me preparar e vou voltar para esse lugar e vou fazer aquilo que está no meu coração para fazer. O que? Ganhar almas do reino do Senhor, abençoar muitas famílias, orar por as pessoas e deixar Deus me usar para ver famílias e vidas sendo restauradas. O tempo passou e eu voltei, e já faz quase 2 anos que estou aqui pregando a palavra de Deus e abençoando as famílias através da oração e através da pregação da palavra de Deus. E quem aqui já foi abençoado através das mensagens? Quem aqui já foi abençoado através das pregações, através das orações? Qual foi a família que foi restaurada aqui nesse lugar? Quem foi que teve a família restaurada? Quem foi que teve a família mudada? Qual foram as almas que foram alcançadas aqui? Quem é? Eu quero ver qual foram as almas que foram alcançadas. Querido, nós precisamos da tua ajuda para alcançar outras almas, para alcançar outras vidas, para restaurar outras famílias, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda estou na cidade de Pedra Branca, mas logo em breve estaremos lá no sítio Pompinhas, lá na Suíte, resgatando almas para Cristo, mandando demônios pro abismo e vendo famílias sendo restauradas e almas que rendendo aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque por amor de Pedra Branca eu não me calarei, e por amor das Pompinhas eu não me atentarei até contemplar a justiça do Senhor e a salvação dele como uma tocha acesa aqui nesse lugar. Só quem crê levante a mão e glorifica o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é gratificante ver famílias sendo restauradas, pessoas saindo da depressão, famílias sendo se reconciliando, vendo pessoas saindo dos vícios. Ah, como é gratificante ver almas se rendendo aos pés do Senhor e ter suas famílias mudadas, suas vidas transformadas, as tristezas caindo por terra, a alegria invadindo os corações. Ei, tu é feliz com Jesus? Levante a mão. Quem é feliz com Jesus? Quem é feliz com Jesus? Ah, como é maravilhoso ver as famílias sendo restauradas, e você é culpado disso. E que culpa maravilhosa! Quem é culpado de ver essas famílias sendo restauradas? Se isso é culpa, eu quero carregar para sempre, porque você pode nos ajudar a impactar esta cidade, a impactar este estado, em nome do Senhor Jesus. Quem está comigo? Levante a mão. Por amor de Sião me não calarei, por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que eu veja a sua justiça. Você sabia que muitas pessoas na terra são injustiçadas? Muitas pessoas na terra são injustiçadas, e Deus está vendo isso, e Deus está contemplando isso. Quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, eu encontro uma história muito interessante, a história de uma mulher que nós, pelo menos, não temos assim declaradamente o nome dela, mas a Bíblia nos relata e chama ela de a mulher
adúltera. Nós sabemos que na lei de Moisés, quem adulterasse, ele era condenado à morte, era apedrejado até a morte. E a Bíblia diz que esta mulher, ela foi apanhada em adultério. Repita comigo, diga, apanhada em adultério. Alguém viu ela, alguém pegou ela no flagra. E a Bíblia diz que os fariseus e alguns outros trouxeram ela até a presença de Jesus. Por quê? Segundo a lei de Moisés, quando ela foi apanhada no ato de adultério, já era para ela ter sido apedrejada até a morte por eles, pelos fariseus e todos aqueles que eram considerados como aqueles que ensinavam a lei, os doutores da lei, os fariseus, enfim. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que eles tinham toda a autoridade de apedrejar ela até a morte, ali mesmo no local, no lado onde ela foi apanhada. Só que Jesus Cristo, ele pregava o perdão. Ele pregava o perdão para as pessoas. E ele dizia que alguém que cometesse algum pecado contra o seu irmão, ele não teria de perdoar o seu irmão apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. E por causa disso, porque ele pregava acerca do perdão, eles queriam pegar Jesus em algum erro. Como por exemplo, a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar até a morte porque ela tinha pecado. Então Jesus também não poderia ir contra a lei de Moisés, porque se ele fosse contra a lei de Moisés e falasse que ela não deve ser apedrejada, mas sim perdoada, ele poderia ser tido como um homem blasfemador. Ou seja, como se ele tivesse blasfemado contra Deus e indo contra a lei de Moisés. Ele também poderia ser apedrejado. Então ele não poderia falar que ela não deveria ser apedrejada, mas também, como ele pregava o perdão, não tinha como ele dizer que ela deveria ser apedrejada. Sabe por quê? Isso era o certo, isso era o justo. Mas todos aqueles que estavam ali acusando ela tinham alguma coisa para ser acusado. Todos eles tinham pecado. Então eles queriam encurralar Jesus, deixar Jesus sem saber o que fazer. Mas Jesus nunca ficou encurralado, porque ele é Deus, e ninguém nunca conseguiu encurralar ele. E a Bíblia diz que quando eles levaram ela até ele, achando que agora ia conseguir pegar ele em palavras, achando que agora ia conseguir fazer com que ele caísse na armadilha, foi diferente. A Bíblia diz que jogaram ela nos pés dele. E quando ela já estava ali nos pés dele, alguém disse assim: mestre, Rabi, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que diz? Então, ele só poderia falar 2 coisas. Primeiro, que seja apedrejada e que a lei de Moisés seja cumprida. Segundo, que não seja apedrejada, mas sim perdoada. Mas se ele respondesse uma dessas duas, qualquer uma das duas que ele respondesse, ele seria acusado como um blasfemo ou como um mentiroso. Porque se ele falasse que era para ser perdoado, eles iam acusar pela lei de Moisés. E se falasse que ela deveria ser apedrejada, eles iam dizer: então o Senhor é um mentiroso, porque o Senhor está pregando sobre perdão e não perdoou esta mulher. Mas com a sabedoria de Jesus imensa, ele falou assim: olha, quem não tem pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Glória a Deus. Glória a Deus. Em outras palavras, quem nunca pecou, quem não tem culpa, se vocês se acham dignos de acusar essa mulher, se vocês são justos o suficiente para apedrejar uma mulher que pecou, você que nunca cometeu um pecado, está acusando ela de um pecado. Se você nunca cometeu um pecado, você tem o direito de acusá-la. Pode atirar a primeira pedra. Só que todos tinham pecado. E a Bíblia diz que de um por um foram soltando as pedras e foram embora. E quando
Jesus olhou em volta, viu que não tinha ninguém ali. Só a mulher estava ali. E ele disse para ela: mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse: Senhor, foram embora. Não tem ninguém aqui. Jesus, ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele poderia muito bem ser o primeiro atirador da pedra. Mas ele disse para ela: mulher, nem eu te condeno. Por quê? Ele tinha total direito de acusá-la. Porque ele não tinha um pecado sequer, mas ele não acusou. Ele perdoou. E ele disse: agora vai e não peques mais. Existe esse detalhe. Agora vai e não peques mais. Ou seja, aquilo que você fazia e praticava antes, não pratique mais. Você está perdoado. A justiça de Deus raiou na vida daquela mulher. Ele fez justiça, porque não era justo ela ser condenada de um pecado por outros pecadores que talvez cometessem coisas piores do que ela. Não seria justo ela ser condenada por pessoas injustas. Tanto é que a palavra de Deus diz que a justiça do homem, ela é falha. Por mais que o homem seja justo, ele comete falhas. Mas a justiça de Deus, ela não falha e também não tarda. E eu quero dizer que a justiça de Deus chegará sobre a sua vida. A justiça de Deus vai raiar sobre a tua vida. Porque Jesus vai dizer para você também: aonde estão os teus acusadores? Porque Jesus vai pôr os seus acusadores para bater em retirada, para sair da sua vida, para se mandar. Sabe por quê? Porque eles não têm direito de te acusar. Eles não têm direito de te acusar. O único que tem direito de te acusar é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz por você e morreu sem pecado. Foi Ele que derramou até a última gota de sangue por você. E nem Ele te condena. Fica tranquilo, porque a justiça de Deus vai bater na sua porta. Só que se diz o Senhor: vai, mas não peques mais. Quando se fala de justiça, se fala também de perdão. Jesus jamais faria justiça para mim e para você, se primeiramente Ele não nos perdoasse. E Ele não olha o tamanho do seu pecado. Ele não olha o tamanho da sua falha. Ele só precisa de um coração aquebrantado e arrependido de verdade. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. O que importa é o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Andar no caminho certo. E assim como Davi falou, trilhar pelo caminho ou pela vereda da justiça. Mas isso não é fácil. Porque quando somos injustiçados, a vontade de, vamos dizer, a maioria de nós, a vontade é de se vingar. Não pela mesma moeda, mas duplicadamente. Só que a palavra do Senhor nos ensina a perdoar. Quando nós perdoamos, nós temos o perdão de Deus. E quando temos o perdão de Deus, isso nos basta para a nossa vida. Davi não foi diferente. Davi foi um homem muito injustiçado. Davi foi muito humilhado. Mas ele pediu ajuda ao Senhor para andar no caminho da justiça. Guia-me, Senhor, pela vereda da justiça. Não me deixa agir com minhas próprias mãos. Não me deixa fazer do meu próprio jeito. Mas que o Senhor possa me ajudar e me guiar por a vereda da justiça. A vereda da justiça, para mim e para você hoje, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que andar nele, com Ele e para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o único que pode nos absolver, nos perdoar e fazer justiça
com todas as injustiças que aconteceu na nossa vida, na minha e na sua vida. Só quem crê que a justiça está batendo na sua porta, levante a mão e dá mais um brado de glória a Deus. Qual foi a segunda parte do versículo que fala sobre a salvação? Ele disse que não ia se aquietar até ver a salvação como uma tocha acesa. Quando se fala de salvação, nós podemos ver várias passagens na Bíblia que Jesus salvou pessoas. Quando se fala de salvação, não está falando apenas da salvação da alma, que lógico, é a mais importante. Mas quando fala de salvação, está falando de vários tipos de salvação. Como por exemplo, havia um homem conhecido como cego de Jericó. A Bíblia diz que ele era cego e ele pedia esmola, andava com uma capa em seus ombros para identificar o seu problema, e ele pedia esmola. Mas quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando pelo caminho, a Bíblia diz que ele começou a clamar: Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E mesmo que alguém mandou ele se calar, ele continuou clamando, e pela terceira vez ele disse: Davi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou, assim como Jesus parou hoje para te ouvir, assim como Jesus parou hoje para ouvir o teu clamor, para resolver a tua causa, para resolver o teu problema, para resolver a tua situação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nesta noite Jesus contemplou o teu louvor e a tua adoração, e Ele parou nesta noite porque ouviu o teu clamor. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar o cego. E quando ele chegou diante, quando o cego de Jericó chegou diante de Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou assim: então veja, a tua fé te salvou. A fé dele salvou ele do quê? Salvou ele da cegueira. Salvou ele da cegueira. E nós precisamos ser salvos da cegueira. Muitos de nós estamos cegos espiritualmente, não conseguimos contemplar as coisas de Deus, enxergar as coisas de Deus. Mas nessa noite Deus está tirando cegueira de muitas pessoas, principalmente aqueles da sua família que não conseguem enxergar a verdade, que você prega e ela não consegue enxergar, que você fala e ele não consegue entender. Deus está jogando por terra esta cegueira, está salvando os teus parentes, a tua família dessa cegueira espiritual. Assim como Jesus fez na vida de Saulo, fazendo com que aquelas escamas caíssem nos seus olhos e ele voltasse a enxergar, Deus está fazendo na vida de muitas pessoas que você olha e clama por elas. A Bíblia diz que ele falou para ele o quê? Vai, a tua fé te salvou. Jesus falou isso também para a mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou nas orlas das suas vestes e foi curada, que ela revelou para todo mundo dizendo que foi curada. O Senhor Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Quando nós olhamos para outras histórias, como por exemplo do paralítico de Cafarnaum, a fé dele também nos salvou. De quê? Salvou da paralisia. Para o cego salvou da cegueira. Para o paralítico salvou da paralisia. Para a mulher do fluxo de sangue salvou daquela hemorragia. Para Lázaro salvou ele da morte. Ele morreu, mas foi ressuscitado. E para muitos outros teve um tipo de salvamento. Quantas e quantas vezes Jesus te salva de um acidente, Jesus te salva de uma enfermidade, Jesus te salva de muitas outras coisas. Mas a maior salvação, na qual nós temos o privilégio de ter, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, é a salvação da nossa alma, que ela pode ser livrada do inferno para irmos para o céu. Mas isso é somente para aqueles que decidem, que resolvem e decidem largar tudo nessa vida para servir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Só você que já largou tudo que não presta, que disse: não quero nada lá do mundo, quero apenas servir ao meu mestre, quero apenas servir ao meu Jesus, quero apenas servir o meu Salvador. Só você que tomou essa decisão, levante a mão e glorifica o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
a salvação do Senhor como uma tocha acesa. Aquilo que eu profetizei no primeiro dia, na primeira pregação minha, nesse livro de Isaías, nesse capítulo 62, aquilo que eu profetizei dizendo que não ia me calar e não ia me aquietar até ver a justiça do Senhor e contemplar a sua salvação como uma tocha acesa. Hoje eu estou contemplando a salvação do Senhor aqui nesta noite como uma tocha acesa que será levada para os quatro cantos desse estado. Será uma tocha acesa que vai virar e se transformar em um grande incêndio espiritual de salvação de almas aqui nesse lugar. Fique de pé, fique de pé. Estou finalizando já. Eu sei que aqui no meio de vocês tem pessoas que o coração bate para ganhar, para falar de Jesus e ver a pessoa chorar, se render aos pés do Senhor, aceitar Jesus e ir para a igreja, se firmar. Tem pessoas que têm esse desejo, mas muitas das vezes falta coragem de falar, falta ousadia. Tem pessoas que até dizem assim: eu sou covarde. Só pode ser. Tem pessoas que até ensaiam, mas quando chegar na hora não consegue. Se você tem esse tipo de problema, se você quer, mas não consegue, por esta causa, vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Você vai ser ganhador de alma. Eu vou orar por você e Deus vai te inspirar. A Bíblia diz que quem ganha a alma sabe o erro. Quem ganha a alma tem sabedoria. Pastor, timidez eu não tenho. Mas eu vejo que eu erro muito. Eu falo, às vezes falo que não devo, às vezes falo de uma forma. Eu gostaria de ter um conhecimento mais pleno, para saber explicar melhor e convencer a pessoa. Vem aqui na frente. Vamos orar por você, para Deus abrir o teu entendimento, para você ter as palavras certas, as palavras sábias, para estar evangelizando. Você sabia, se cada um de vocês trazer mais uma alma, esse salão já não cabe. É verdade. Só basta cada um trazer mais uma, já duplica. Aí depois que duplicar, cada um traz mais uma, aí triplica. Aí depois cada um traz mais uma, aí quadruplica. E assim a obra cresce. Como foi falado, né, no culto anterior, é ovelha que gera ovelha. Amém? Nós vamos orar por vocês, já vamos finalizar o culto. Creia que Deus vai manifestar o poder dele sobre a tua vida. Uma das primeiras coisas que um ganhador de alma precisa ter é ser cheio do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Quando ele é batizado com o Espírito Santo, ele passa a ter ousadia. E muita ousadia. Foi por isso que o Senhor Jesus falou assim para os discípulos, aos apóstolos, para eles não saírem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Depois eles sim poderiam ir e levar a palavra de Deus até os confins da terra. Primeiramente na Judéia, depois em Israel, e depois em Samaria e até os confins da terra. Antes da unção, antes da descida do Espírito Santo, eles não tinham ousadia. Mas depois da unção, depois da batida com o Espírito Santo, a Bíblia diz que na primeira pregação, Pedro ganhou quase 3.000 almas em uma só mensagem. Você quer ter ousadia? Você quer ter ousadia? Já que o Kiko vai estar levantando essa oração, levanta o clamor aqui, inclusive por você mesmo, para ter ousadia, né, Kiko? Vou levantar um clamor forte hoje. Senhor meu Deus, meu Pai, meu querido, meu amado, eis-me aqui, meu Pai querido, diante de Ti, meu Pai. Meu Pai, apresento, Senhor meu Deus, cada vida que se encontra aqui hoje, meu Pai. Meu Deus, precisamos de ousadia, precisamos de entendimento, meu
Pai, na qual, meu Pai, o coração arde, meu Pai, para fazer teu ide, fazer a tua vontade, meu Pai, para pregoar as tuas novas, meu Pai, e para granjear almas, meu Pai, para teu reino, Senhor. Meu Pai, desde já, meu Pai querido, eu te peço, meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa derramar a tua sabedoria, meu Pai, o teu entendimento, meu Deus, em cada vida, meu Pai, que se encontra aqui hoje, meu Pai, que todos, meu Deus, possam ser cheios, meu Pai, do teu Santo Espírito, meu Pai, que é a primeira coisa, meu Pai, que o servo, meu Pai, que ele precisa ser, meu Pai, que desde agora, meu Pai, o Senhor possa encher do teu Espírito Santo, meu Pai, vai enchendo, meu Pai querido, meu Pai, que possa, meu Pai, transbordar cada um, meu Pai, do teu Santo Espírito, meu Pai, que o Senhor também, meu Deus, possa derramar, meu Pai, ousadia, meu Pai, que todos, meu Pai, possam receber ousadia da parte de Ti, Senhor, e que possam ser tocados, meu Pai querido, pelos céus, meu Pai, nessa noite de hoje, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, Pai, que todos, meu Pai querido, meu amado, possam sentir, meu Pai querido, o desejo, Senhor, meu Pai querido, que já está no coração, meu Pai, que esses desejos jamais venham morrer, meu Pai, mas que todavia, meu Pai, venha se acender, meu Pai, uma chama, meu Pai, de fogo no coração, meu Pai, para pregoar, meu Pai, as tuas novas, meu Pai, não só nas igrejas, meu Pai, mas nas ruas, meu Pai, porque nós sabemos que há muitas pessoas, meu Pai, que necessitam, meu Pai, com a palavra, que necessitam do Evangelho, meu Pai, porque a tua palavra fala, Senhor, que a tua palavra é vida. Então, meu Pai querido, meu amado, que todos que estão aqui, meu Pai, na frente, meu Pai, possam receber ousadia da parte de Ti, meu Pai, para pregoar o Evangelho, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Pai, abençoa grandemente, meu Pai, que todos possam receber, meu Pai, o Teu Santo Espírito, meu Pai, sela, meu Pai querido, cada um, meu Pai, do Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, e que eles possam ser livres para fazer o Teu vídeo, que eles possam ser livres, meu Pai, para pregoar as Tuas novas, pregoar, meu Pai, a palavra de vida, meu Pai, ouça do Deus de Israel, coloca a sabedoria, meu Pai, entendimento, meu Pai, coloca discernimento espiritual também, Senhor, para que eles possam saber, meu Pai querido, meu Pai, decidir, meu Pai, que eles possam ser usados, meu Pai, na hora de apregoar, meu Pai, a Tua palavra, Senhor, e que todavia, meu Pai querido, eles não venham ter medo de abrir Tua boca, meu Pai, porque Moisés, meu Pai querido, meu amado, estava perguntando, meu Pai, em que nome eu vou, e o Senhor falou para Moisés, vai que eu sou contigo, então, meu Pai, que cada um possa saber que Deus é com cada um, meu Pai, e que todos possam abrir a boca e saber que Deus é com cada um, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, meu Pai, porque todavia a Tua palavra fala, meu Pai, que nós não tenhamos se preocupar com aquilo que nós vamos falar, porque não é nós que vamos falar, mas o Espírito Santo que vai falar por nós. Meu Pai, que nessa noite de hoje, meu Pai, eles possam receber a ousadia da parte do céu, em nome de Jesus, meu Pai, e desde já eu te agradeço e continuo abençoando em nome de Jesus.